Arte é uma coisa tão bonita que tem que ser para todos. Sem dúvida. Desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast RFM com uma segunda temporada onde desvendamos muito mais do que melodias. Hoje vamos falar sobre literatura. Com quem? Isso eu já te vou contar. Agora deixa-me só dar-te os recadinhos do costume. Sabe que podes ouvir o nosso podcast nas plataformas de podcasts, no YouTube e, claro, no site da tua RFM. Agora está na hora de te dizer quem é a nossa convidada de hoje. Ela já escreveu o guião dos Morangos com Açúcar, tem um livro chamado Estou Tramada e tem um podcast incrível onde fala sobre literatura. Também trabalha aqui, nesta casa, na RFM, e é com muito gosto que eu tenho comigo a Mariana Alvim. Olá! Olá, obrigada pelo convite. Obrigada eu por teres vindo. Como é que surge a literatura na tua vida? Olha, eu lembro-me desde muito cedo de gostar de ler. Eu acho que na altura da minha adolescência não tínhamos as distrações todas que há hoje, se calhar foi mais fácil por isso, mas lembro-me de umas férias em específico quando eu tinha 13 anos, férias da Páscoa, que era 15 dias, lembro-me que eu tinha 5 livros para ler e estava felicíssima no fim nas férias porque os li todos. Portanto, de facto, era um prazer que eu tinha, fame natural, não é? Portanto, ainda tenho uma guerra, entre aspas, com os meus filhos para pô-los a ler, eles não adoram. Eu, de facto, foi sorte, se calhar, mas desde cedo que gosto muito. Eu acredito que é o livro certo. Os meus pais tiveram muitos anos a tentar pôr-me a ler, era uma guerra também, eu não gostava de livro nenhum, nem do PNL, nem nada, até que um dia, com os meus 10, 11 anos, eles deram-me Harry Potter e isso mudou todo o meu percurso como leitora. Que giro. Mas uma coisa é gostar de ler, muitos de nós passamos por isso, outra coisa é começar a escrever livros. Quando é que a tua paixão pela leitura passa também por ser uma paixão pela escrita? Olha, foi imediata, porque eu gostava tanto de ler que pensava eu gostava de fazer isto por alguém. O prazer que me estão a dar, os escritores, quero eu fazer por alguém. Lembro-me, exatamente aos 13 anos, de como tinha uma professora de português, com quem ainda falo hoje, que ficámos assim muito ligadas, ela é muito querida. A professora Emília era de português no meu liceu e eu confessei-lhe o meu segredo, porque depois tinha vergonha de dizer em voz alta, não é? Mas quando eu for grande quero ser escritora. Portanto, eu gostava desde cedo de escrever. Agora, uma coisa é gostar de escrever, outra coisa é fazê-lo ou fazê-lo bem, não é? Sim. E depois, mais tarde, eu tirava assim uns cursos de escrita sempre que podia, durante a faculdade até, depois fui para a comunicação, quis entrar em comunicação, não era comunicação social, era para ciências da comunicação, enfim, era um curso deste género e não entrei por 2 décimas na altura, então entrei em comunicação empresarial, entrei na faculdade a achar que queria ser jornalista para escrever. E saí da faculdade a perceber que não era jornalismo que eu queria. E o que eu queria era mesmo escrever, são coisas diferentes, não é? Sim. E depois, força das circunstâncias, fui parar a um estágio no último ano da faculdade, que era no marketing, onde fui ficando, mas sempre a dizer eu quero escrever. Então fui tirando uns cursos de escrita criativa em paralelo, então tinha este emprego o tempo inteiro, e tirava workshops, ou seja, imagina, podia ser de 6 meses, todas as segundas-feiras, podia ser só um fim de semana, podia ser 15 dias em que eu tirava férias e dedicava-me a esses cursos, ou em pós-laboral, também fiz alguns cursos de escrita e de rádio, porque apaixonei-me na faculdade por rádio, e só ao fim de bastantes anos em que eu estava no marketing, cada vez mais sénior, o que torna a profissão menos operacional. O que é giro do marketing é que estás, pronto, as suas ideias, é criatividade, Sim. é andares a mil de um lado para o outro, e eu gosto dessa da parte operacional, vá. Sim. E tornei-me mais sénior, que é normal, pronto, eu fui evoluindo na carreira, digamos assim, já numa editora, porque a minha paixão era os livros e eu achava que o marketing era o que me pagava as contas. E depois percebi que os livros na editora era 2% do meu trabalho, o resto era fazer análises e Excel, menos operacional, mais analítico, e eu não sou uma mulher de números, não estava feliz, e ainda bem, porque assim tive coragem de dizer, eu vou largar tudo ao fim de 7 anos de marketing e vou escrever. E fiz uns testes e entrei numa empresa de guionismo que escrevia várias novelas, na altura para a TVI, era a Casa da Criação, que depois se tornou plural. Escrevíamos novelas para a TVI e eu fiquei na equipa dos Morangos com Açúcar durante 3 temporadas. Depois ainda escrevi uma novela da noite. Pronto, depois entretanto surge a rádio, que eu também já tinha feito alguns estágios e alguns cursos, surge um casting aqui na RFM e, resumindo aqui muita coisa, vim para cá parar, mas com muitas saudades da escrita, porque eu estava
verdadeiramente feliz, como dizia uma amiga minha de gestão, ela dizia, que horror, tu escreves todo o dia, todos os dias. E eu dizia, que maravilha, que maravilha, eu escrevo todos os dias, todo o dia. E quando fui para a rádio fiquei com saudades da parte da escrita e surgiu um convite por parte de uma editora para um livro que tu há pouco referiste, que é o Estou Tramada, que é um livro para adolescentes, em que não havia briefing, foi escreve um livro para adolescentes, não queremos fantasia, ao contrário dos Harry Potters e na altura a Floribela, não era? E depois acabei por escrever 3 e quando escrevi o 3º juntaram todos e chama-se Estou Tramada. O Estou Tramada na verdade são 3 livros pequenos que se juntaram para fazer só um volume. E pronto, e desde então continuo a escrever, digo há anos que já devia parar de dizer isto, que quero escrever o meu romance e está muito escrito, mas depois está reescrito porque eu mudo. Enquanto mulher, estou a mudar, não é? Já há muitos anos que o tenho. Enquanto leitora, por causa do podcast, aprendi tanto e leio tanto que sou mais exigente. Portanto, depois embirro com o que escrevia. Portanto, mas sim, mas adoro escrever. Sentes que as personagens que estás a tentar escrever estão a crescer contigo? Sem dúvida, é exatamente esse quase que o problema que me está a acontecer, porque são algumas personagens femininas em que já não faz para mim sentido. Claro que posso deixá-las naquela idade e refletir aquela idade, mas para mim, Mariana, elas têm que sim, que amadurecer, porque aos 30 e tal anos já não sou a Mariana dos 40 e tal anos. Mudou, e as minhas personagens mudaram comigo, sem dúvida. Quanto de ti é que têm as personagens que tu idealizas para os teus livros? As inseguranças, não é nada autobiográfico e tenho 3 mulheres diferentes, mas tenho traços meus, sem dúvida, que eu acho que não é só da Mariana ou da mulher, é de muitas pessoas, não é? Há as inseguranças, há as dúvidas, há também, sim, a queixa da idade, as mudanças da idade, os 40, que faz diferença para os 30, mas depois umas têm filhos pequeninos, outras não têm filhos e não quer ter. Portanto, consegui mulheres que não são de todo não são parecidas comigo, mas podiam ser minhas amigas, há traços comuns. Tu tens um podcast que se chama Vale a Pena, vão ouvir, que é muito interessante, onde falas com escritores, falas com leitores. O que é que o podcast te trouxe? Pode-se dizer que foi um bocadinho juntar as tuas 2 paixões? Não tenho lá a escrita, mas tenho a comunicação, sem dúvida a minha paixão, não é? Como a rádio, e a leitura, sim, tens razão, junto completamente as minhas paixões. Aliás, eu quando comecei a pensar fazer um podcast, queria fazer um projeto diferente, algo na área de comunicação, um podcast que seja, gosto da ideia, já tinha pensado nisso algumas vezes, até há uns anos, e depois pensava, está bem, mas sobre o quê? E a minha paixão são livros, e achava, está bem, mas em Portugal não se lê muito, não vai ser uma coisa de nicho. E há um dia que li um livro, por acaso, que se chama, e recomendo, o Rochinol, da Kristen Hanna, gostei muito, e adorei esse livro, e fiz uma noitada a ler. E no dia assim de manhã acordei e contei ao meu filho adolescente e ao meu marido que fiz uma noitada ontem à noite, depois vim para a cozinha a suar-me porque estava a chorar com o final do livro. Agora não estou a ser spoiler, ninguém sabe porque é que eu chorei. E contei a história e teve graça, porque o meu filho adolescente já está numa fase que não ouve tanto a mãe ou com tanta paciência, muito menos sobre os meus livros, e ouviu a história toda, contei tudo. E à noite o meu marido exatamente, e à noite o meu marido diz, tens noção da paixão com que falaste no livro hoje de manhã? E eu disse, sim, até o nosso filho ficou a ouvir. E ele, isto é a tua paixão, é isto que tu gostas, faz um podcast sobre isso. Pensei, realmente é verdade, esquece os resultados, se calhar não corre bem, ou é só nisso. De facto, não começa um projeto pelos resultados, começa pelo coração. E assim Exato. Foi, portanto, que bom, está a correr muito melhor do que eu estava à espera. E o que melhor me trouxe é, eu convido pessoas enquanto leitores, ou seja, cada convidado diz-me 4 livros que gostou de ler. E eu estudo, preparo essa entrevista, até porque a pessoa pode dizer, olha, adorei este livro, mas já nem me lembro bem da história. Eu sei a história, preparo tudo, dá muito trabalho, mas que me dá imenso prazer. E depois trouxe-me leitores que eu não fazia ideia, livros que eu não conhecia. Portanto, sou completamente outra pessoa, sinto que evoluí, aprendi imenso. E depois, pronto, obviamente, para quem ouve as conversas, não só sais com recomendações de leitura, como conhece os artistas, outras facetas, não? Que é o que lê o Diogo Infante, o que lê a Catarina Furtado, o que lê o Carlão, o que lê escritores que tenho também já conseguido entrevistar escritores, inclusive internacionais, que eu admiro. E então, de facto, juntei a comunicação, porque descobri também que adoro entrevistar. Até acho estranho agora ser entrevistada. Agora dás-te com o trabalho. Exato. Mas é, sem dúvida, fazer coisas de coração, olha, vale a pena, como se chama o podcast. Tu já escreveste guiões, já escreveste livros, não sei se escreveste aqui para a rádio, acredito que sim.
Já terei escrito spots de rádio, assim. Exato. A força das circunstâncias, não é? O que é que tem de diferente escrever para cada uma destas áreas? Olha, eu sinto-me muito guionista. Aliás, é uma dificuldade que eu tenho no meu livro, que está muito guionado. Portanto, eu tenho mais dificuldade, nem é dificuldade em fazer descrições, não tenho paciência para as descrições, porque não estou habituado. Agora, o diálogo é bom, ter esse treino para a literatura e para a rádio também, porque um spot muitas vezes está o locutor a falar com o público ou está um locutor a falar com o outro a fazer publicidade. Portanto, a escola do guionismo foram só 2 anos, 4 novelas, mas sinto que tive escola e que me ajudou muito para tudo o resto. Para o futuro, quem é que tu gostarias de entrevistar e o que é que tu gostarias de escrever para além do teu romance? Ou é mesmo o romance o objetivo? É mesmo o romance o objetivo e gostava de... Tenho que acabar com ele uma vez por todas, já não posso com ele. Estou sempre a reescrever, mas não consigo pô-lo de lado para fazer outras coisas. Mas é continuar a escrever, isso é sem dúvida a escrita. E depois, o que é que me perguntaste mais, além do livro? Quem é que tu gostarias de entrevistar? Tens assim alguém que seja o teu sonho? Olha, de facto o meu podcast começou e continuará a ser enquanto leitores, é o ângulo. Mas depois, por sorte, e também porque depois a Claque ajuda a vender os livros deles, estou a entrevistar bastante escritores. E sem dúvida que não quero que seja só um podcast de escritores, mas não é, continua a ser eles enquanto leitores, continuam a dizer os livros que gostaram de ler. Claro que no início falamos sobre a obra deles, não é? Mas isso também me ajuda, tenho que os ler para os entrevistar, também estou a conhecer autores que não conhecia. Mas indo por aí, porque de facto realmente são as pessoas com quem eu fico uau, vou entrevistar este ou aquele, e pego nos escritores que eu adoro e que ainda não entrevistei. Mas há autores inacessíveis que, não sei, imagina, adoro a Liane Moriarty, é uma autora australiana que eu gosto muito, Marianne Keyes, que é um amor de uma senhora, de uma mulher que faz imensos posts e é toda assim muito engraçada, que ela é irlandesa, gosto imenso dela. Portanto, no fundo eu acho que agora aspiro já que consegui, tive o privilégio e a sorte de entrevistar autores bons, gostava de continuar a fazê-lo. Este podcast tem também a componente para falarmos aqui um bocadinho sobre inclusão das pessoas com deficiência e surdas, e por isso eu gostava de te perguntar, como escritora, se tu sentes que o mundo da literatura está acessível às pessoas com deficiência. Olha, acho que essa pergunta, na verdade, é mais para quem tem a deficiência e tem a limitação ou não da oferta, que terá com certeza. Da minha experiência, o que eu tenho, porque eu tenho a sorte de poder ler, não é? Eu entrevistei uma atleta paralímpica cega. E foi a minha única história entalada do meu podcast, ou seja, que é, e aqui faço um spoiler, mas não faz mal nenhum, quem vai ao meu podcast, como eu conheço a pessoa enquanto leitor, eu no fim ofereço um livro, conheço o convidado, e no fim ofereço um livro tendo em conta o seu gosto de literatura, o seu gosto literário, e que dá-me imenso gozo, porque é também o que faço com as minhas amigas, não é? Olha, este livro é todo o teu género, pronto. Sim. E felizmente, tenho um patrocínio que me ajuda a oferecer os livros. No fim, eu esperei pela entrevista, em vez de levar já um livro para fazer surpresa, esperei pela entrevista para perceber o que é que eu lhe posso dar, qual é a oferta, pronto. E a Odete disse-me uma coisa que foi, e tu, Marta, saberás melhor que eu, não é? Que é, ela trabalha num departamento jurídico ou numa parte cheia de burocracias, ou seja, passa o dia inteiro a ler. E tem um software que lhe mostra o áudio de tudo que ela tem que ler, dos e-mails que recebe. Exatamente. Pronto, e eu achei que ela leria, lá está, audiobooks. Pronto. E o que a Odete me diz foi, estou cansada do dia inteiro, passo a ouvir a escrita, não é? E então, Odete Fiusa, estava aqui a espreitar enquanto falava contigo, desculpa, a Odete Fiusa. Foi na primeira temporada, o episódio número 50. E a Odete diz, eu estou farta de áudio, que é o que eu ouço o dia inteiro. Portanto, eu não me apetece chegar a casa e ler um livro em áudio. Portanto, eu prefiro em braille. E eu não consegui, Marta, oferecer-lhe um livro em braille. Se calhar há outras maneiras de conseguir. Na verdade, o tempo passou, já não tratei mais do assunto, mas o meu patrocinador que me ajudava a falar com bibliotecas, aliás, mais do que as bibliotecas, era com as próprias das editoras, e eu falei com várias, eu não consegui oferecer um livro à Odete. Tem que ser mais através de bibliotecas. Hoje em dia há bibliotecas que fazem isso. Eu não quero estar em erro naquilo que vou dizer, mas penso que
a Biblioteca Municipal de Gaia e a Biblioteca de Viana do Castelo fazem isto. Boa. Se não fizerem, vocês podem ligar para lá e eles sabem dar-vos contactos de sítios que fazem, ou de sítios em Braille. Eu lembro-me que na altura, quando eu estava no secundário, eu mandei fazer o Memorial do Convento na Santa Casa da Misericórdia do Porto. Não sei se ainda fazem, mas o que é que significa mandei fazer? Tu podes encomendar? Sim, sim. Okay. Na altura existe um serviço de requisição de livros em várias bibliotecas. Vou falar aqui na Biblioteca Nacional porque é o que eu já utilizei, portanto é o que eu sei com segurança como é que funciona, mas acredito que os outros funcionem da mesma forma, que é, existe uma lista de livros em Braille que infelizmente não está muito atualizada, mas existe, e aquilo que nós podemos fazer é, nós ligamos para lá e dizemos, eu quero o livro tal. Eles pedem-nos a morada e os nossos dados. E o que é que vai acontecer? Eles dizem, mais ou menos daqui a 2 ou 3 semanas, para a morada que nos indicou, os livros vão chegar. E o que é que acontece? São malas enormes, porque são vários volumes, o livro em Braille fica muito grande. Sim. Por exemplo, pegando aqui de novo o exemplo do Harry Potter, que já foi tão falado, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é um livro relativamente pequeno, são 7 volumes de 100 páginas em Braille, 100 páginas A4. Então aquilo veio assim numas malas enormes. Ok. E nós lemos e depois voltamos a pôr no correio e devolvemos à Biblioteca Nacional quando está terminado. Eu lembro-me quando era criança, a minha maior alegria era quando os livros chegavam à casa do meu avô, quando eu chegava da escola e já tinha lá os malões enormes com os livros para ler. Mas pode-se mesmo mandar fazer. E eu não sei se depois o livro... Eu sei que na Santa Casa da Misericórdia do Porto o livro fica para nós. Mas pagas ou é um serviço deles? Pagas. E é caro? Eu na altura lembro-me que não paguei muito dinheiro. Acho que paguei o preço do livro a negro. Ok. Não sei se ainda hoje, porque já passaram alguns anos, ainda é o mesmo processo, mas era mais ou menos um valor parecido, um valor aproximado, o que, tendo em conta o custo... é muito barato, porque imprimir um livro em Braille é caríssimo e, portanto, há esta possibilidade. Quem gosta de ficar com os livros tem esta possibilidade. Depois, eu não sei se estas impressões das outras bibliotecas, o livro depois não fica na biblioteca para requisição, ou seja, manda-se fazer, a pessoa ler e devolve, porque não é fácil encontrar... espaço e encontrar livros acessíveis desta forma, então também se precisa de aproveitar todas as possibilidades. Okay. Mas também há a possibilidade, é muito curioso o que estavas a dizer dos audiolivros, a concepção do audiolivro, ou seja, o ter uma pessoa a ler mesmo, eu, por exemplo, também não gosto. Porquê? Porque, por exemplo, eu não sou a pessoa que mais gosta de ter a voz do computador, o leitor de ecrã, como estavas a explicar há pouco, aquela voz que lê todas as informações que estão no ecrã. Eu não sou a pessoa que mais... Eu não gosto de ter uma voz a ler-me um livro. Uso o do meu telemóvel e funciona e tudo bem, mas quando eu posso, eu ponho na minha linha Braille, que é basicamente um dispositivo que eu tenho, que transforma as letras normais a negro em Braille e assim eu consigo ler de forma digital, digamos assim. Eu não gosto de audiolivros com a pessoa a falar mesmo, porque mesmo com a voz do computador, por mais que eu não adore, eu consigo desligar-me que é uma voz que está a ler para mim e eu não sei como é que eu faço isto. É como se eu conseguisse imaginar a expressividade das personagens, eu tivesse uma voz para aquele personagem. E quando tu estás a ler um audiolivro, a pessoa está a fazer uma interpretação. Ou seja, não me está a dar a liberdade. Um leitor de ecrã é uma voz sem expressão. É uma voz robótica que simplesmente está a ler o que está ali. Ok, é a mesma coisa quando nós lemos um livro e depois vamos ver o filme, os atores, as caras de repente... Sim, é isso. Porque se eu for ouvir um audiolivro de uma pessoa a ler, eu vou ter na cabeça as vozes que aquela pessoa fez e a expressividade que aquela pessoa usou. Não me está a dar a liberdade da minha própria imaginação. Que engraçado, isso é exatamente o paralelo. Pronto, com isto, eu leio um livro e depois vou ver o filme, de repente o filme deu cara àquelas personagens e podia ser a cara que eu não imaginei, podia ser outra. Exato. Que engraçado. E acontece muitas vezes nos audiolivros, que aí está, é os recursos que as pessoas têm, mas de ser a mesma pessoa a fazer várias vozes e várias expressividades. Sim. E isso...
associas a outra. Exato, e estraga completamente, porque, sei lá, um homem com voz grossa e de repente a senhora que está a ler o livro tem que fazer a interpretação de toda a gente, da senhora, da criança, do homem, e por mais que ela tente, se tiver uma voz mais aguda, vai ficar sempre não verosímil. Entendes? E por exemplo, porque eu não tenho experiência com audiolivros, porque acabo por não ter vida para isso, não estou muito tempo no carro, não sei, ainda não consegui. E depois não acho barato, não me compensa para o que eu poderia ouvir. Mas, por exemplo, imagina uma biografia, o Barack Obama, eu sei que tem uma voz maravilhosa, foi o próprio que gravou isso o livro dele. De ler. Pois isso é diferente. É isso, que há aí uns próprios escritores a ler o seu livro e é em biografia, tanto, pois não sei como é que ele terá feito os diálogos, também haverá outras personagens lá no meio. Mas é isso. Sim, mas é diferente. Já gostas. Porque por acaso eu não tinha pensado muito nisso, até que uma amiga minha me disse que tinha ouvido a biografia da Michelle Obama. Sim. E tinha gostado imenso, e foi o primeiro audiolivro que ela leu. E ela disse, eu não consigo ler ficção, não consigo ler romance em audiolivro, mas biografias agora, a primeira coisa que eu faço é procurar sem audiolivro. Boa. Porque eu sinto muito mais o que é que a pessoa me quer transmitir se for a própria pessoa a falar da vida dela. Ora bem, por dar o tom dela. A Michelle foi a própria. Exato. Também? Sim. Ok, eu acho que o Barack Obama também sim, e há de haver mais, até posso ir pesquisar, mas de facto aí deve ser muito diferente a experiência, que giro. E desculpa, porque tu há pouco perguntaste se eu tinha noção das limitações, eu disse, tu saberás melhor que eu, porque de facto isso também já mostra a minha falta de resposta, porque realmente não tenho essa experiência, ou devíamos também estar mais atentos, e aprendi isso com a Dead Fuse, não é? Com a dificuldade que foi arranjar um livro em braille para lhe oferecer. No mundo da literatura, mas na parte de quem faz, tu conheces pessoas com deficiência? Já alguma vez te indicaram livros de? Não. Que eu saiba, não. Eu sou um bocadinho a vítima do mass market, não é? O livro que é bom, o livro que ganhou o prémio, o livro que... E portanto aí, de facto, não. E personagens? Fala-se tanto hoje em dia na representatividade. E personagens com deficiência nos livros? Já te tens cruzado com muitas? Olha, acabei de ler um livro incrível, que foi, bem, aqui não é uma deficiência, mas foi um acidente que causou uma deficiência, de um pianista que perde a mão. Chama-se Dor Fantasma, é do Rafael Galo, Prémio Saramago. E é incrível o livro, pronto, e aí estamos a falar de um pianista que perdeu a mão, portanto, claro que são consequências diretas e agora, é mais se calhar... Sim, acredito que sim. Agora tenho que pensar, Marta, porque leio tanta coisa, mas claro. sobretudo um problema também que se fala de cada vez com menos tabu, e ainda bem, não é? A saúde mental, as depressões, isso está super representado. Há um livro que eu adoro, que já me aconteceu amigas minhas não gostarem tanto, portanto agora quase que tenho medo de recomendar, mas eu adorei, que se chama, tenho que pensar na tradução, mas é A Educação de Eleanor. Ok. Em inglês é Eleanor Oliphant is Completely Fine. Então é uma miúda que tem obviamente dificuldade de integrar-se socialmente. Tem obviamente ali problemas, eu ia dizer problemas, não é o termo se calhar mais adequado, mas sim, tem dificuldades. Há ali assim algumas limitações, pois é engraçado, está muito bem escrito, porque a maneira como ela se relaciona com um colega de trabalho, não é uma relação amorosa, mas uma relação de amizade, tu percebes que ela tem dificuldade em ter amigos Sim. E é tão natural e tão bem escrito e tão verdadeira esta personagem, que eu acho que também te ajuda se calhar a perceberes que há pessoas que tu pensas, este tipo é esquisito, deixa-me lá afastar dele, não quero meter conversa, e de repente se calhar é uma Eleanor, e eu adorei a Eleanor, e se calhar se eu tivesse conhecido no trabalho dizia uma mulher sisuda, uma mulher refilona, uma mulher esquisita é o termo que a gente usa para que não percebe, não é? Sim, exato. E então acho que aí sim, tens depressão, tens histórias que te explicam o porquê das coisas, ou porque é que as coisas aconteceram, porque estas pessoas têm estes problemas. Agora, sim, com certeza não me estou a lembrar, mas olha, tens um ensaio sobre a cegueira. Sim, Saramago. Claro, mas sim, mas de facto é mais difícil de encontrar, acho que sim. Qual é que achas que poderia ser o papel da literatura na inclusão? É se calhar contrastar o que eu acabei de dizer, não é contrastar, é, como é que se diz, remediar o que eu acabei de dizer, teres mais... Sim, mas já terei lido com certeza, mas é isso, imagina, aquela história que nós vemos de agora o Teatro da Dona Maria está em obras e vai ter corredores mais largos para as cadeiras de rodas, não é?
como é que não se pensou nisso antes? E se calhar, se estiver também mais na literatura, pensas mais nisso. Como agora acho que as pessoas estão mais abertas e mais despertas. Eu lembro-me, estamos na era das mensagens, das imagens virais e dos vídeos virais. Sim. E eu lembro-me uma imagem que eu mais me esqueço, que tu tens um sítio onde se estacionam os carros todos de frente, portanto ficam todos paralelos, lado a lado. Sim. E o último lugar tem o símbolo de lugar para deficiente. E acaba com um muro. E tem um mini, portanto, o último lugar é para esta situação. Tens um passeio muito pequenino. Sim. E um muro que acaba ali com esta rua. E alguém, eu ia dizer um homem, não sabemos, está um carro estacionado entre o lugar da pessoa deficiente, não é? Sim. E o muro. Ou seja, se a pessoa deficiente estacionar ali, não vai conseguir sair. Não vai conseguir sair. E esta Ok. dizer, pá, por favor, não é? Exato. Portanto, começar aqui a abrir olhos, que é, tens que respeitar, tens que aceitar, tens que perceber o que é que estás a fazer. Portanto, e foi bom que isso se tornou viral. As pessoas têm noção da estupidez do condutor ou condutora deste carro, não é? Portanto, isto não é o melhor exemplo, desculpa. De facto não pensamos assim tanto nisso, porque tu só... Às vezes só quando te toca perto o problema é que tu pensas nele, não é? Sim. Sendo Isso sincera. é algo que em 90% das entrevistas que eu já fiz foi dito. Foi? E é tão verdade, sim. Olha, é mesmo. Porque eu acho que é mesmo verdade. Eu tenho aprendido imenso neste podcast e eu sou pessoa com deficiência. Se calhar o que falta é mais Eleanores nos livros. Exatamente. É exatamente isso. Tens toda a razão. Sabes que uma coisa agora, pegando o que tu acabaste de dizer, que eu contei esta história sempre que surgiu, e muitos amigos meus, porque de facto é sem maldade, porque eu não sou a pessoa que trata mal a pessoa com deficiência, tenho todo o respeito, e tenho pessoas próximas com problemas ou com dificuldades ou com, portanto, também se calhar, e tenho essa capacidade empática, acho eu, mas de facto não é um problema que me assiste todos os dias, e se calhar Claro. temos se calhar egoísmo, e aceito isto, não é? Ou assumo isto. Mas quando eu entrevistei a Odete Fiusa, atleta paralímpica, ela corre. Eu escrevi na legenda, eu faço sempre um post com o meu podcast, com o episódio, não é? E a minha legenda foi uma pergunta que e depois aprendi com a Odete que não é invisual, é cega. A Marta está a se rir. Eu estou-me a rir porque eu tenho uma opinião. Eu já vou dar a minha opinião disso. Pronto, e eu achava que invisual, eu na minha ignorância, que assumo, achava que invisual é mais simpático, ou mais, não tem que ser antipático, é uma característica. Exato, mas é isso. foi que ela me disse e explicou muito bem. Mas eu ia dizer invisual como disseram, não digas invisual, diz cega. E eu disse isso, assumi isto à Odete e disse à Odete. Eu ia dizer invisual, disseram porque é mesmo cega. Porque realmente tens razão, não é um insulto, não é antipático, não é o que é, pronto. Mas diz para dizer. E a minha legenda na fotografia foi porque, de facto, o que é que lê uma pessoa cega, não é? O que é que ela tem acesso a? E a minha pergunta foi, o que lê uma cega? Sim. Mas a Odete corrigiu-me. Eu não sou uma cega. Eu sou uma pessoa que é cega. Também tenho caracóis no cabelo, também tenho... E eu percebi o que a Odete... Ela não foi nada desagradável, não foi nada... quis dizer, eu percebo, Eu percebi, sim. eu mudei a legenda e a partir daí, sempre que se fala, imagina, aquela pessoa que é cega, não, aquela cega, não é? Não digas aquela cega, aquela pessoa que é cega. Porque não é aquela cega, não é aquela baixinha, não é aquela... Exato. Tu não dizes pela característica às pessoas, portanto, é sem querer, mas ainda há coisas a mudar. Eu acho, e eu concordo 100%, porque existem termos para se referir às coisas e os termos fazem sentido. Atenção, eu muitas vezes digo, eu não me importo que me chamem cega ou invisual ou o que seja, e de facto eu não me importo, mas eu percebo porque é que as coisas existem. Não é porque eu não me importo que eu me tenho que esquecer de todas as pessoas que se importam. O mundinho não sou eu. Agora, o que eu acho é que tem que haver uma compreensão também da parte da pessoa com deficiência de isto é um processo. E é um processo em que estamos todos a aprender. Sim. Estamos todos a aprender sobre tudo e hoje em dia fala-se muito nestes termos. Eu tenho 27 anos, há 17 anos não se falava, ou falava-se muito pouco, ou um invisual é que muitas vezes era usado. E está tudo certo, e estamos todos a aprender. E o que eu acho é que, às vezes, existe tanta pressão em dizer tudo bem, em fazer tudo bem, em... que o que as pessoas fazem sem maldade acabam por ser confrontadas com isso e às vezes não de uma forma muito simpática. Achei muito querido tu dizeres, Odete disse com todo o respeito e todo o cuidado. Eu acho que isto é que é importante e isto é que é válido, que é corrigirmos
de forma calma, porque às vezes o que acontece é que, com toda esta quantidade nova de termos que existe e que tem que ser aprendida, porque faz sentido, acabamos por afastar um bocadinho as pessoas porque têm medo de ofender. Sim, disseste muito bem. E às vezes também, da parte, olha, fizeste-me lembrar uma história, tem muitos anos e eu lembro-me que, olha, eu que digo que tenho dificuldade em chorar, chorei com uma história que foi, estava com o meu marido e os meus filhos num museu, que tinha era uma coisa pequenina, tinha um elevador. Sim. E quando se abre o elevador, nós estamos à espera para apanhar, abrem-se as portas e está um senhor de cadeira de rodas virado de costas para nós, portanto alguém o terá empurrado para dentro do elevador, a cadeira, só cabia ele, portanto alguém teria que puxá-lo para trás para ele sair. Sim. Esse alguém que o pôs lá dentro, não sei o que aconteceu, não chegou a tempo, não desceu as escadas, não sei. Portanto o senhor de repente abre-se as portas e à nossa frente estava um casal que na verdade as portas abrem-se à frente deles e eles olham para o senhor na cadeira de rodas, de costas para nós, e reagem tipo, cena estranha, não vou fazer nada. Ah, sério? E eu fiquei aflita, e a porta entretanto fecha-se, e eu abri a porta, e depois chamei alguém e disse, olha, está aqui um senhor, que é para tirá-lo, que estão à espera dele. Não, mas foi tão insensível a parte daquele casal. Sim. E depois, coitado do senhor de cadeira de rodas, ele era muito velhote, portanto não era só... Sim. Nem sei se ele percebia ou se estaria bem. De cabeça, espero que não tenha percebido. Mas pois, foi tão mal por mal. Mas aí, depois era um casal que estava com filhos, tinha assim, pronto, um ar de que tinham escola. Portanto, e essa cena mexeu imenso comigo. E até chorar foi uma despedida, estava sensível, eu não sei, mas foi mesmo que horror, coitado do senhor, que isto é horrível que eles fizeram. Já não estou a contar bem a história, foi mais qualquer coisa, mas ou riram só. Olha, lembro-me que isso mexeu imenso comigo porque foi de uma insensibilidade. Sim, falta de sensibilidade, era o que eu ia dizer. Que horror. E de facto, também se calhar são ignorantes. Sim. E há também muito isso, e depois não sabes o que. Naquele caso eu acho que foi maldade, porque era óbvio, o senhor estava no elevador, pois. Mas há casos de ignorância, não sabem o que é que se faz, o que é que se. Não é? Há pessoas, vez uma pessoa, lá está, cega na rua, há quem se calhar ainda hoje, acredito que esteja melhor, é como tu disse, também já não há tantos tabus como havia há 10 anos, não é tabu sequer, há mais conhecimento, mas aquela coisa de aquela senhora não vai atravessar a rua, nem olhes que ela é estranha, não, então bora ajudá-la se ela precisa de ajuda. Eu acho que agora está ao contrário, eu acho que agora está. Sim, mas... Eu agradeço quando me vêm perguntar se eu preciso de ajuda, e acho que qualquer pessoa com deficiência agradece isso. Agora, respeitem quando a pessoa diz que não. Porque está tudo certo a pessoa precisar de ajuda, assim como está certo a pessoa não precisar. Mas quando tu dizes não precisas, insistem? Às vezes as pessoas insistem, sim. Eu já aceitei ajuda de pessoas que diziam que sabiam caminhos. As pessoas não sabiam, eu efetivamente não precisava de ajuda, mas foi porque eu disse, eu não preciso, e a pessoa insistiu, e chega a um ponto, não quer ser mal educada. E depois a pessoa não sabia. Se calhar quando tu disseste que não, achavam que ela não quer incomodar, ou está a fazer cerimónia e eu não me importo mesmo, eu quero mesmo ajudar. E eu agradeço, e acho que qualquer pessoa com deficiência agradece a amabilidade. Exatamente. Lá está, estamos todos a aprender uns com os outros, porque se calhar daqui a um tempo vai-se normalizar que há pessoas com deficiência que não precisam de ajuda e que há outras que precisam. Boa. Eu acho que é como tudo, nós estivemos naquela fase do a pessoa com deficiência não faz nada e não sai de casa, e agora estamos muito na fase do quem faz é o uau, quando está só a fazer a vida normal e está só a lutar pela vida e pelos sonhos como qualquer outra pessoa. É muito giro dizer, não se deve generalizar, cada pessoa é uma pessoa. Eu sou própria a dizer isto no podcast, mas percebo que seja normal porque o nosso cérebro, de forma inconsciente, vai generalizar. Pois vai. Desconhecimento. Sim. Porque uma pessoa cega tem uma limitação nos olhos. Exato. Não tem no cérebro. Exatamente. Não tem no andar, não tem no... Portanto, de facto, é desconhecimento, é ignorância e realmente é conviver para se perceber. E se não há tanto convívio com tanta facilidade, que venha para a literatura. Exatamente. Para nos dar a conhecer e a mostrar. Boa. Para ti, incluir é... Conhecer, perceber. Muito obrigada, Mariana Alvim, por ter estado connosco. Para mim foi um gosto muito grande. Para a semana há mais. Conto convosco para virem comigo desvendar melodias. Só grandes músicas.